mas Deus faz como Ele quer. Abra sua Bíblia comigo, queridos, em Abacuque, capítulo 3. Havia um tema para essa palavra, mas eu mudei agora. Eu não, o Espírito Santo de Deus. Eles vão arrumar para colocar aqui. O tema dessa ministração é tempo de sonhar. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Versículo 16 diz assim: ouvi isso e meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Aleluia. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou já tirar a sandália. Eu fico tentando usar salto, mas aqui em cima é mais difícil, que a gente quer pular, a gente quer correr e não dá. O livro do profeta Abacuque é considerado como um livro do profeta menor. Apenas 3 capítulos neste livro. E quando se fala de livro de profeta maior, não é porque ele era menor do que os outros, ou menos insignificante, ou menos irrelevante do que os outros. Não, quando se fala de profetas menores, a Bíblia está dizendo sobre o livro que é menor. E um dos menores livros é do profeta Abacuque, que são apenas 3 capítulos. E é um profeta que pouco falado, não há muito a se falar da história dele. Para entendermos a história de Abacuque, precisa ir para o lado histórico da Bíblia, porque a Bíblia em si não fala muito de quem era Abacuque, o que ele fazia, quem ele foi. Mas a Bíblia relata que ele era um profeta. Amém? Abacuque no hebraico significa abraço. Diga comigo, abraço. Um nome muito legal para se dar alguém, né? Abacuque, que significa abraço. Quando a gente pensa em abraço, a gente pensa em um monte de coisas boas. Existe um teólogo chamado Lutero. Ele acredita que o nome Abacuque foi entregue como abraço, como alguém que abraçou o povo nesse tempo, no tempo do profeta Abacuque, porque o povo de Israel estava sendo ameaçado e Deus havia dito que haveria algo muito ruim que viria sobre eles. E Deus começa a ter um diálogo com Abacuque, explicando para ele o que iria acontecer naqueles dias. Eu me lembrei de quando o pastor Jonas trouxe a palavra aqui falando sobre Moisés, como Moisés era amigo de Deus, e como Moisés questionava a Deus, e como Moisés conversava com Deus. E eu me lembrei disso quando estava lendo o livro de Abacuque, porque Abacuque também tinha um diálogo com Deus. A Bíblia não diz que ele era amigo de Deus, mas a Bíblia diz que Abacuque também questiona Deus. Abacuque também fala com Deus. E Lutero diz que abraço, foi dado o nome de abraço porque simbolicamente Abacuque abraçou aquele povo, porque diante de Deus ele acreditou que, ele disse, não importa o que vai acontecer, ainda que a figueira não floresça,
ainda que a videira não dê mais os seus ramos, eu vou te adorar, Senhor. Eu exaltarei o Deus da minha salvação. E Abacuque começa a falar com Deus, mesmo Deus dando uma sentença para aquele povo. E Lutero diz isso. Já Jerônimo, que é um outro historiador, teólogo, diz que o fato do abraço significa alguém que lutou com Deus. E aí nós lembramos de Jacó, que lutou com Deus, teve o seu nome e a sua vida transformada. Jerônimo fala que o nome Abacuque, que significa abraço, mas não abraço num tempo de abraçar e acolher, como Lutero estava dizendo, mas num tempo de lutar com Deus, de acreditar que Deus poderia mudar de opinião e que Deus poderia salvar aquele povo. Abacuque era um profeta do Senhor, alguém que não se contaminou, alguém que não se deixou levar, mesmo pelo que o próprio Deus estava dizendo que ia acontecer. Em Abacuque 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, é o meu santo? Escute isso, vou repetir. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, é o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. O que Abacuque está dizendo? Deus está dizendo: Abacuque, vai acontecer isso, isso e isso com o povo. E Abacuque diz: Senhor, Tu és o Deus da eternidade, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu santo, nós não morreremos. Deus está dizendo que o povo vai morrer, mas Abacuque está dizendo: Senhor, nós não morreremos. Sei que o Senhor está fazendo isso para disciplinar, sei que o Senhor está fazendo isso para nos ensinar. Abacuque era diferente, mesmo que o próprio Deus estava dando uma sentença, Abacuque pensava diferente. Abacuque tinha um espírito diferente, porque ele estava dizendo: nós não vamos morrer, o Senhor está só nos ensinando. Ele teve um discernimento daquilo que Deus estava dizendo para ele. Abacuque viveu no período de crise, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Na história do profeta Abacuque nós podemos aprender como ele, através de uma oração, ele mudou a aflição por uma esperança. Abacuque estava em um tempo de aflição, em um tempo de crise, mas a Bíblia diz que a oração de Abacuque não era de alguém que estava em crise. A oração de Abacuque não era de alguém que estava sofrendo ou com medo. A oração de Abacuque era: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, Senhor, eu confio em Ti. Deus liberou uma palavra difícil sobre Abacuque. A Babilônia iria destruir o povo de Israel. A Babilônia, ela colocava juros nas pessoas. Era um espírito babilônico que as pessoas tinham que trabalhar para comer. As pessoas viviam numa idolatria, viviam no álcool, viviam nas drogas, viviam num vício e viviam no meio da idolatria. Um espírito babilônico. Nós já ouvimos ministrações sobre isso, sobre esse espírito que agia na Babilônia. Queridos, não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos sair e repreender em atitudes, em decisões, esse espírito babilônico das nossas vidas, que quer nos forçar a viver debaixo de um sistema em que nós temos que trabalhar e comer e viver para isso, em que nós temos que trabalhar para comprar carro, para comprar casa e viver para isso. Não! Isso é consequência. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu trabalho para Deus, eu faço tudo aqui na terra, mas é para Ele. Eu trabalho não é para ter dinheiro, eu trabalho em prol do reino. Eu faço para Ele, eu vou no culto para Ele, eu limpo a minha casa para Ele, eu educo meus filhos para Ele, eu cuido do meu marido para Ele, eu sou fiel ao meu marido por causa dele. Eu não vivo debaixo de uma idolatria porque eu amo a Ele, eu não idolatro, eu amo. Abacuque tinha essa plena certeza, e ele sabia que havia um espírito babilônico que queria destruir o povo de Israel, e ele disse: Deus, nós não morreremos. Eu não sei como tem sido os sonhos que você tem gerado aqui, quem passou pelo encontro, que teve os seus sonhos restaurados naquele dia. Eu não sei se você conseguiu manter a chama desse sonho aceso, a esperança de que isso pudesse acontecer. Em
Em Gálatas capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. Quando nós falamos sobre sonhos, nós precisamos entender que nós precisamos gerar, nós precisamos plantar, nós precisamos semear os sonhos. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Vou repetir: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Se você semear, Deus vai prover. Isso se fala de sonho. Quando você semeia um sonho, Deus vai prover que ele se realize. Nós devemos continuar plantando, não ouvir uma palavra e acreditar lá naquele lugar que Deus te levou a um lugar e restaurou os teus sonhos. Não, nós devemos continuar gerando esses sonhos. Abacuque, ele via uma realidade diferente daquilo que estava sendo dita. Abacuque via a Babilônia tentando destruir o povo de Israel. Abacuque via o próprio Deus dizendo o que ia acontecer, mas ele dizia: nós não vamos morrer, e ainda que tudo isso aconteça, eu te exaltarei, Senhor, porque nós confiamos em ti, porque eu confio em ti. O mais interessante, lá de Abacuque, no capítulo que nós lemos, no capítulo 3, no versículo 16. Versículo 18, coloca aqui para eu ver a tradução daqui. 17. Versículo, não, é Abacuque. Abacuque 3, versículo 17, diz assim: quando no 16, Abacuque responde a Deus, diz: ouvi isso, Senhor, e o meu íntimo se comoveu. Mas aí quando ele vai para o 17, no 16 ele começa a dizer: Senhor, nossa, que podridão isso, tudo isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, é isso que o Senhor está dizendo, é isso que virá contra o povo. Mas no versículo 17 há uma palavra-chave que Abacuque diz, ele diz: ainda que. Ele diz: ainda que tudo isso aconteça, que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo: Deus, eu não vou parar de sonhar, eu não vou parar de acreditar, porque Tu és o meu Deus santo, poderoso, Deus da eternidade. Nós não vamos morrer, e ainda que tudo isso aconteça, eu não sei, queridos, como foi o seu ano de 2021, eu não sei como você passou a virada e entrou em 2022, mas há uma palavra de Deus para meu e para o teu coração nessa noite: ainda que nós nos alegraremos, ainda que as coisas não saiam conforme nós planejamos, ainda que as coisas não sejam como nós colocamos no papel, nós nos alegraremos. Nós nos alegraremos. Ainda que as coisas não deram certo em 2021, nós precisamos continuar crendo, continuar plantando, continuar semeando, continuar acreditando que nós viveremos, que nós vamos viver. Havia uma palavra de derrota sobre a vida de Abacuque, sobre aquele povo. Havia uma palavra de destruição, mas Abacuque tinha fé. Eu estou para te dizer que Abacuque era um sonhador. Porque só pode ser um sonhador alguém que está no meio de uma tempestade, mas está dizendo: ainda que essa tempestade se levante, eu viverei os planos de Deus. Ainda que a situação não esteja fácil, eu vou continuar plantando. Porque a lei da semeadura, ela sempre vem. Abacuque não estava vendo. E a semeadura é assim: quando nós plantamos, nós não vemos. Há um tempo até ser gerado, há um tempo até crescer, até florescer. Mas enquanto está na terra, enquanto está lá embaixo, tem alguma coisa que está acontecendo, que nós não estamos vendo. Abacuque também não estava vendo nada acontecer, mas ele acreditava no Deus que ele servia.
Com fé ele cria que ele poderia plantar e um dia ele iria colher. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, para um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mesmo que Eclesiastes está dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e mesmo que as coisas ainda não aconteceram, nós precisamos acreditar que há um tempo apropriado para tudo. Você pode até se perguntar: por que eu ainda não vivi? Por que ainda não aconteceu? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Você pode dizer: por que minha família ainda não está buscando a Deus? Por que a minha família ainda não está no altar? Porque eu não consegui ganhar minha casa? Porque aquilo que eu me dedico tanto do ministério, porque aquilo que eu tenho me entregado tanto, eu não tenho vivido ainda? Aí a sua resposta para Deus tem que dizer: mas Senhor, ainda que a minha família não esteja aqui, eu creio que vão estar. Eu continuo dando bom testemunho, eu continuo pregando. O que é isso? É plantar. Eu estou plantando e estou crendo que há um tempo apropriado para eu colher. Eu estou crendo, eu estou continuando acreditando de que há um tempo determinado para todas as coisas, e eu estou no tempo de plantar. Talvez você já passou desse tempo de plantar e está dizendo: pastora, mas eu plantei, eu estou plantando, e agora eu só estou chorando, porque as coisas estão difíceis. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, capítulo 5, versículo 3. Eu vou lendo para não tomar tempo. Diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Presta atenção, primeiro passo que eu creio, a revelação que o Senhor me entregou do livro de Abacuque. Primeiro passo, nós precisamos plantar. Abacuque estava plantando em oração. Ele estava dizendo: ainda que eu continuo plantando, ainda que virá destruição, ainda que a Babilônia está se destruindo, ainda que estão perseguindo Israel, eu continuo acreditando, eu continuo confiando em Deus. Ele estava acreditando nisso, continuou plantando. Então nós precisamos, primeiro ponto, nós precisamos plantar. Segundo, nós precisamos entender o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não é porque não aconteceu que eu vou parar de acreditar. Não é porque não aconteceu que eu vou paralisar, que eu vou me frustrar, que eu vou para minha casa e me decepcionar porque Deus não fez, ou porque no meio do caminho eu vacilei, eu errei. Não, há um tempo determinado para todas as coisas. E até os tempos difíceis, até os tempos de tropeço fazem parte do propósito de Deus para mim e para a tua vida. Todas as vezes que nós nos achamos super crentes, que nós nos achamos super mulheres para os nossos maridos, ou maridos super homens para as mulheres, todas as vezes que em alguma área da nossa vida nós nos achamos superior, ou nós achamos que nós atingimos o ápice da inteligência, todas as vezes que nós fazemos isso, nós tropeçamos. Sabe o que é isso? Diga comigo: a graça. É a graça de Deus. Mas pastora, a graça não é o que me mantém firme? Sim, mas a graça também é o que revela o que você é. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me deparo com a graça dele. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu compreendo que eu preciso mudar. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu entendo que eu preciso ser aperfeiçoado. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu enxergo os meus erros, mais relevantes eles ficam, mais aos pés da cruz eu preciso ir. Quanto mais eu busco a Deus, mais tempo de oração eu passo. Por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, a graça dele começa a revelar quem nós somos e o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar. A graça de Deus nos confronta, queridos.
Nós estamos indo bem. Eu estou indo para o culto, eu estou pregando, eu estou tentando não pecar. Quando eu peco eu me arrependo. Deus está me usando poderosamente. Aí você vem e pá, você lidar com a graça de Deus. Desce. Estava ministrando no domingo, né? Sobre o orgulho. Desce. Todas as vezes que nós achamos que as coisas estão indo bem, a graça de Deus vem e nos mostra que nós precisamos mudar alguma coisa. Pastora, vai ser assim sim, porque a Bíblia diz que Ele está nos aperfeiçoando de glória em glória, e é até a sua vinda. Nós vamos viver um aperfeiçoamento até a vinda de Jesus. Ele está nos aperfeiçoando. Então, não entre debaixo da linguagem deste mundo, nessa geração que está ensinando que quando você diagnostica os teus erros, as tuas falhas, os teus déficits, você precisa tomar remédio e acreditar que está numa depressão ou numa crise de ansiedade porque não consegue lidar com os teus erros. Não, lugar de erro é fechando a porta do quarto, orando a Deus e se arrependendo. Não é tomando remédio, não é num quarto escuro acreditando que você é um lixo de ser humano, que você não deveria ter nascido, porque a palavra de Deus diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, escreveu os teus dias, e os planos que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal. Então não há como nós entrarmos debaixo dessa linguagem. O povo de Deus não pode estar debaixo dessa linguagem, porque isso é uma linguagem babilônica. É um espírito babilônico que quer tomar a nossa nação, a nossa geração, dizendo que você não consegue lidar com os seus erros, dizendo que você não vai conseguir parar de mentir, não vai conseguir parar de beber, não vai conseguir parar de fumar, não vai conseguir parar de ser orgulhoso, não vai conseguir parar de ser pornográfico, adúltero. A Bíblia chama isso de seta maligna e dardos inflamados do maligno, dizendo que nós não vamos conseguir. Só que a geração de antigamente subia no altar e fazia que nem a Thaís fez. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Aí a geração de hoje se tranca no quarto e toma remédio, se corta e tenta se matar, e diz que está em depressão. Essa não pode ser a nossa linguagem, queridos. Essa não pode ser a nossa linguagem. E nós seremos como Abacuque nesse tempo. O mundo está dizendo: você precisa tomar remédio, você precisa se ausentar do serviço, o teu casamento está te fazendo mal, o teu trabalho está te pondo em depressão, você precisa abandonar as coisas que estão te fazendo mal. Não, nós seremos como Abacuque, vamos dizer: ainda que eu seja falho, ainda que eu esteja triste, ainda que eu tenha caído, a tua palavra diz que se eu cair por 7 vezes, o Senhor me põe de pé. Ainda que eu não consiga abandonar os pecados, ou esses pecados, essas iniquidades e transgressões, ainda que o diabo se levante, ainda que o inferno inteiro se levante, eu me alegrarei, porque eu estou plantando. E quando você está plantando, você vai colher um dia. A nossa linguagem vai ser como a de Abacuque. Abacuque não deixou ser influenciado por aquilo que iria acontecer, nem aquilo que o próprio Deus estava dizendo. Abacuque dizia: não vamos morrer. O mundo aí fora está dizendo: é depressão, é ansiedade, é Covid, é gripe. E nós estamos dizendo: é cura, é libertação, é restauração. O mundo está querendo se afastar das pessoas e isolar elas dentro de casa. E nós estamos dizendo: dá-me as nações por herança, Senhor. Me dá as nações, Senhor. Traz as nações para cá e me leva para as nações. E nós estamos dizendo que vamos ajuntar um monte de gente doida num estágio, porque nós somos como profetas Abacuques nessa geração, que estão acabando com o espírito babilônico, que está dizendo: Deus, eu sei que a palavra é do fim dos tempos, eu sei que a tua palavra disse que ia vir terremoto, que ia vir praga, que ia pai matar filho, filho matar pai. Eu sei que o amor de muitos se esfriaria mais, ainda que tudo isso aconteça, eu continuo plantando, porque eu creio na colheita. Mateus 5:3 diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existem 3 fases que nós falamos aqui. Primeiro, plantar. Segundo,
Nós falamos sobre o tempo, sobre esperar o tempo, mas enquanto eu espero, pastor, o que dá para fazer? Chora. A Bíblia diz em 1 Samuel, versículo 18, disse assim: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o caminho, comeu alguma coisa, e em seu semblante já não era mais triste. O que essa palavra de 1 Samuel está falando sobre Ana? Ana, a estéril, é ela que foi para o templo chorar. O profeta acreditava, o sacerdote acreditava que ela estava embriagada, bêbada. E ela disse: não, eu estou só orando porque eu quero filhos. Ana estava chorando. Ana não deixou de acreditar que Deus pudesse mudar o quadro da história dela, da vida dela. E olha, tinha Penina atrás de Ana dizendo: olha aí, Ana, eu tenho filhos, você não pode ter. A Bíblia diz que Penina zombava de Ana e dizia que ela não seria mãe. Mas o que Ana fez? Continuou plantando. E aí ela entendeu o tempo. E ela falou: é hora de fazer um propósito com Deus. Ana foi para o templo, começou a chorar. Sabe o que nós fazemos quando nós estamos no tempo, no processo, aguardando um tempo? Nós plantamos, e aí nós estamos passando o tempo chorando. As nossas lágrimas vão regando. Elas vão regando os sonhos. Ana foi regando os sonhos naquele dia no templo. E olha o que a Bíblia diz: que quando Ana saiu do templo, o seu semblante já não era mais triste. Eu duvido alguém que ora a Deus e sai do mesmo jeito. Eu duvido alguém que fecha a porta do quarto e diz: Deus, dai-me filhos, e sai do mesmo jeito que entrou. Porque Ana talvez pensava como Abacuque: ainda que essa seja a vontade de Deus, eu vou continuar plantando. Ana sabia que era estéril. Ana tinha Penina no seu pé. Penina era a seta maligna e o dardo inflamado de Ana. Ana sabia que tudo à sua volta indicava de que ela não seria mãe, mas ela foi regar o sonho lá no templo. Ela fez: Senhor, eu faço um propósito, vou fazer um voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar, eu vou te devolver ele. Ana não sabia, querido, se aquilo ia acontecer. Não havia uma prova palpável, não havia nada real que Ana pudesse ver com os seus olhos de que ela teria um filho. Mas ela regou, ela plantou, ela regou, ela guardou o tempo. E quando ela orou ao Senhor, ela saiu e ela já tinha certeza: ainda que eu sei que eu vou viver, Senhor. E a Bíblia diz que depois Ana gerou Samuel e entregou ele no templo. Profeta Samuel. Nós precisamos chorar, queridos, regar os nossos sonhos com lágrimas, chorar nos pés do Senhor. O exército babilônico era grande, muito maior do que o de Israel, mas mesmo assim o profeta dizia que seria diferente, seria melhor. Mesmo assim, mesmo com um povo muito maior do que eles, mesmo com Deus dando o decreto ali, Abacuque dizia: vai ser melhor, vai ser diferente, nós não vamos morrer. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A Bíblia diz que o Senhor nos entregou um Espírito Consolador, o Espírito Santo. É por isso que Ana entrou no templo de um jeito e saiu diferente. Porque Ana foi consolada por Deus. Porque Ana saiu convicta de que Deus havia escutado Ana. E olha que naquele tempo não havia tido Pentecoste ainda. O Espírito ainda não tinha vindo sobre o povo como é nos dias de hoje. Querido, se Ana creu daquela forma, aí imagina nós. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós que estamos vendo. Ana não via o povo falando em línguas. Ana conhecia Deus. Ana foi falar com Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Digamos que Ana foi buscar pelo Espírito para gerar um milagre. Nós temos Ele dentro de nós, Ele mora em nós, o Consolador. Então quando nós estamos chorando e regando os sonhos, Ele está nos consolando. É por isso que nós, quando entramos na nossa casa ou no nosso carro, em qualquer ambiente, começamos a orar e começamos a falar com Deus, nós conseguimos sair diferente. Nós já não temos mais tanta tristeza. A situação ela está ali ainda, está acontecendo, mas a realidade dentro de nós é outra. Aí nós entramos em fé, porque se fala de fé.
Amém? As lágrimas estão regando os sonhos de Deus. Amém? Nós não podemos desistir. Não desista. O mais interessante aqui, no versículo 19, algo que me chamou muita atenção. E ontem, para dizer bem hoje, porque eu fui dormir 8 horas da manhã. Quando o pessoal de Itaquera saíram daqui, foram lá para casa. Fizemos uma comunhão lá em casa. E quando eles foram embora, a pastora Jennifer saiu de lá e falou: vou para casa porque eu vou pôr as crianças para dormir, para preparar a palavra, que hoje ela está ministrando lá na IAP-SED. E eu falei: nossa, eu ministro amanhã também, mas eu vou descansar e amanhã eu preparo a palavra. Amanhã eu vou fazer nada, eu vou passar o dia preparando a palavra. Nós íamos até marcar algo hoje, eu falei: não, vamos preparar a palavra, vou ficar focado em Deus. Só que quando eles foram embora, eu me deitei, o Jonatas falou: vamos assistir um filme? Eu falei: agora eu vou assistir filme? Não. Deus começou a falar comigo, porque já ontem, na palavra do pastor Edgar, Deus começou já a falar comigo sobre a palavra de hoje. E aí eu coloquei o fone de ouvido, coloquei um louvor e comecei a ler a Bíblia. E Deus começou a me direcionar, um livro de Abacuque, e foi trazendo as revelações. E quando eu me dei conta, estava amanhecendo. E eu continuei ali, o Jonatas falou comigo que eu nem ouvi. Eu falei: Jonatas, onde você está? Ele falou: estou no quarto das meninas, você não viu? A Emily foi aí, pediu para eu deitar um pouquinho com ela, eu nem vi. E ele estava do meu lado. Eu entrei em outra dimensão, em outra atmosfera. Quando eu olhei no relógio, já era 8 horas da manhã e eu ainda estava acordada e meu coração ainda estava queimando. E algo muito interessante, cadê o Ciro? O Ciro está aí? O Ciro está aqui. Algo muito interessante, Ciro, que aconteceu quando foi 8 horas da manhã. Eu olhei o relógio e Deus falando comigo da palavra, eu pedi a Deus um tema e Deus falou sobre sonhos. E aí eu lembrei da nossa conversa lá na Kindle, que nós estávamos falando sobre o curso que eu vou dar, não sei quando, sei que mês, mas vocês vão ficar sabendo. E nós estávamos falando sobre isso. E eu falei: Ciro, vamos falar sobre sonhos, será que dá para a gente englobar um sonho aí? E nós começamos a conversar e foi surgindo coisas poderosas da parte de Deus ali. E quando eu saí dali, eu fui para casa e eu peguei o notebook, abri e eu estou escrevendo um livro em nome de Jesus. E o tema, eu já vou abrir aqui para a igreja, que o tema desse livro vai ser: Ouse sonhar, você não está morto. E eu fiz a capa já do livro e eu nem sei nada de marketing, de design, de nada, mas eu já fiz a capa. E quando eu estava conversando com o Ciro, ele... Como chama aquilo? É planilha? Acho que é planilha. Como? Mapa mental. O Ciro é inteligente, ele fez um mapa mental. E aí, no mapa mental, as cores do meu curso eram roxo, da cor do livro que eu havia feito. E eu falei: Ciro, eu não acredito em coincidência não. Eu acho que Deus está falando aqui. E aí, o Gabriel lá. Gabriel, ele ora comigo. E eu cheguei em casa, comecei a ver esse livro e comecei a fazer os tópicos dele, né? E os agradecimentos e tudo, desde o início de um livro até o final. Quero fazer tudo, estou fazendo tudo. E Deus começou a falar comigo. E às 8 horas da manhã, quando eu estava orando e meu coração queimando, Deus falou comigo. E eu falei assim: Senhor, o que isso significa? Eu vou falar de sonho hoje de novo. Mas eu falo de sonho sempre, né? Quem já foi para o encontro sabe. E eu achava que essa ministração tinha que ficar lá, devido a ser um encontro. Mas quando se fala de sonho, não se fala só do que eu falo lá. Se fala de tantas outras coisas, e profetas e pessoas que tinham sonhos dentro de si, que viveram, que plantaram, que esperaram tempo, que regaram com lágrimas e que colheram. E aí Deus começou a me entregar essa palavra. E na hora que eu subi aqui, que nós começamos a adorar a Deus, Deus falou comigo. Deus falou para mim que esses sonhos, que a palavra de sonhos, ela vai expandir. Eu contei o testemunho aqui que eu falei, nós temos um encontro no Panamá e eu falei sobre os sonhos lá no Panamá. Mas a ideia da Kindle é expandir isso para muitos mais lugares, para pessoas, para outros países, para outras línguas. Eu não sei se você está crendo nisso, se é porque é a nossa empresa, não é a sua, mas eu espero que você crê, porque o pastor Jonas pregou uma palavra aqui dizendo que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
E o Senhor começou a confirmar isso ao meu coração, que nós devemos falar sobre sonhos, nós devemos ingerir isso na vida das pessoas. Então toda vez que alguém chegar, como o povo da Babilônia chegava e diante de Abacuque falava da destruição e mostrava que eles eram idólatras, que eles eram isso, aquilo, que eles iam destruir o povo de Israel, e o povo de Israel era muito menor do que eles. Mas nós, nesse tempo, nos levantaremos como Abacuque e vamos dizer: queridos, não é assim. Você não precisa de cigarro, você não precisa de bebida, você não precisa de droga, você não precisa de prostituição, você não precisa estar no mundo. O que você precisa é plantar os sonhos de Deus dentro de você. O que você precisa é acreditar que ainda que você vai viver os sonhos de Deus. Se Deus colocou um sonho em teu coração, queridos, então acredite, ele vai se materializar, ele vai se realizar. Quando nós entendemos que o sonho não é somente para nós, que é uma liberação de Deus, então nós entendemos que nós não estamos autorizados a abandonar esses sonhos. Quando nós entendemos que aquilo que está no nosso coração foi Deus quem nos entregou, então nós não estamos autorizados a abandonar. Você não pode desviar. Resumindo, é tipo assim, entendeu? Você não pode desviar. Você não pode largar essa presença, porque Deus te deu um sonho. Então você não está autorizado mais a abandonar aquilo que Deus plantou dentro de você, dentro do seu coração. Nós temos a responsabilidade de cumprir aquilo que Deus colocou em nosso coração. E os sonhos que nós viveremos não vai ficar só para nós. Os nossos filhos, e como diz a Bíblia, os filhos dos nossos filhos desfrutarão dos sonhos que Deus entregou para mim e para você. Dos sonhos que Deus gerou para mim, entregou ao meu e ao teu coração. O pastor Edgar, profeta, estava ministrando aqui ontem. Ele disse algo, ele disse: o Deus dos meus pais. Até contou o testemunho, eu já havia escutado o testemunho do Marcos Feliciano, que fala sobre isso, da filha que clamou desse jeito, disse: o Deus do meu pai me visita. Os nossos filhos também vão dizer isso, porque eles vão olhar para nós e vão ver que todos os sonhos de Deus se cumpriram na minha e na tua vida, e eles vão dizer: o Deus do meu pai, o Deus que realiza sonhos, o Deus que não esquece, o Deus que ainda quer, faz acontecer. Nós vamos expandir isso para os nossos frutos, amém? Para os que virão depois de nós. Eu quero terminar essa palavra dizendo que o sonho, ele está ligado ao sono. E olha que interessante, quando nós dormimos, nós estamos no ano. Eu acho que você não entendeu. Você está descansando, e quando nós estamos descansando, nós estamos mais vulneráveis a sonhar. Quando nós estamos dormindo, nós fechamos os olhos e aí nós começamos a sonhar, queridos. Ei, ouse sonhar, ouse sonhar, ouse sonhar, ouse sonhar. Ora bagachoyerera da bandaia chora da bas. Ora bagachoyera mandoyere basora da bas. Olha que interessante isso. No versículo 19, Abacuque diz: ó Senhor, Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Eu fui pesquisar aqui esse bicho corça, porque eu não conhecia a corça. E eu pesquisei a habilidade da corça, não, o cervo, que é a mesma coisa. A habilidade do cervo, ele tem uma visão noturna. Ele enxerga 1000 vezes melhor do que nós, seres humanos, à noite. Ele é muito rápido e ele salta muito alto. Ele sente cheiro muito maior também do que o nosso. E ele salta muito alto
corre, vamos lá, vamos por etapas. Ele tem uma visão noturna, salta alto, é rápido, sente cheiro. E aí eu pensei, agora eu entendi. Porque Abacuque estava dizendo, ele dá aos meus pés a ligeireza como das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Nós precisamos ser como a corça, queridos. Nós precisamos ser dessa forma também, acreditar que nós vamos saltar alto, como um cervo, que nós vamos, quanto mais alto nós vamos, mais visão nós temos. Quando nós entendemos que nós podemos ser dessa forma, porque Abacuque está se comparando a isso. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. Então ele está dizendo, quando o Senhor é a minha fortaleza, eu posso ser como um cervo, porque se tu és minha fortaleza, então eu posso enxergar melhor quando tiver tudo escuro. Pode estar tudo escuro, pode estar tudo sombrio, mas eu vou estar enxergando a tua promessa, eu vou estar enxergando os sonhos de Deus para a minha vida. Pode estar tudo escuro, mas a minha visão é uma visão como da corça. Ele estava dizendo, se Deus é a minha fortaleza, então eu consigo ir muito alto e consigo enxergar além. Ele estava dizendo, se o Senhor é a minha fortaleza, então eu consigo correr bem rápido, rumo aos sonhos, rumo ao propósito que Deus tem para mim. Deixando o espírito babilônico, desejando ser como um cervo, mais alto e mais rápido. Mais rápido e mais alto, com uma visão diferente, sentindo cheiro diferente. Diz que ele sente cheiro a muitos quilômetros de distância, sente o cheiro das águas e corre procurando por elas. Que nós possamos ser como ele, que sente o cheiro das correntes das águas, da presença de Deus, que sente o cheiro dos rios de Deus, e como uma corça anseia e suspira pela corrente das águas, nós possamos sair correndo rápido e alto, sem ver problema, sem ver muralha, sem ver Covid, sem ver pandemia, sem ver situação que o mundo está querendo bater a nossa porta, mas crendo que ainda que todas essas coisas aconteçam, eu continuo correndo, eu continuo indo alto, eu continuo tendo visão, eu continuo plantando, eu continuo semeando, eu continuo acreditando que eu vou viver todos os sonhos de Deus para a minha vida. Eu continuo crendo. Ei, queridos, nós estamos em um tempo de preparação. Deus está nos preparando. Prepare-se para 2022 você viver o tempo de sonhar. Prepare-se para você viver o tempo de sonhar em todas as áreas da sua vida. Se coloque de pé.